Fala galera, está começando mais um The Sickness aqui na UBTV, o seu ponto de encontro com tudo que pulsa no underground, do papel ao palco, do som à ideia. Esta é a edição de número 49. Eu sou o Mauri e o programa de hoje tá daquele jeito, recheado, diverso e com muita atitude. E hoje a gente começa com uma edição recém-chegada, não tão recém-chegada, do clássico fanzine Mega Rock número 83, enviado aí pelo nosso amigo Fernando. E essa edição ela traz aí destaque para os Buzzcocks e um panorama aí atual da cena rock and roll, do nacional e internacional. Na sequência, a gente mergulha em uma verdadeira experiência sensorial com o Zine Discos, que é Muitas Vidas, edição número 3, que mistura aí leitura e música, numa proposta aí totalmente fora do padrão. Você vai gostar. E para fechar, a gente sai do papel e vai direto lá pro palco com a apresentação completa de Robson Santos, numa performance que mistura circo, teatro, humor e crítica social na veia. Então já sabe, aumenta aí o volume, se ajeita aí, porque o underground não pede licença. Está no ar The Sickness. Bom, olha só o que chegou por aqui, o fanzine Mega Rock número 83, enviado aí pelo nosso amigo Fernando, né? Essa é a edição de dezembro de 2025. Chegou aí para nós aí e agora que estou conseguindo fazer aqui, trazer para vocês aí uma análise desse fanzine. E, meu amigo, isso aqui é praticamente aí um documento vivo do underground. Eu não tenho ele no formato impresso, ele me enviou aí via e-mail, né, por mídia, veio digitalmente, mas se você preferir, vou deixar aí o contato dele aí, você pode solicitar para ele a versão também impressa ou pede a digital se for o caso, ok? Bom, logo de cara aí a capa aí já entrega o destaque, né? Buzzcocks, uma das bandas mais importantes da história do punk rock, e não é só uma homenagem não. Tem entrevista exclusiva aí com o Steve Diggle, mostrando que os caras continuam ativos, relevantes e com coisa nova para dizer. O Zine também mantém aquela essência clássica, visual direto, conteúdo denso e muita informação. Nada de firula, é rock na veia. E no editorial, né, o Fernando Cardoso traz aí uma reflexão bem interessante sobre o momento atual do rock. Ele fala aí dessa sensação de estagnação, mas ao mesmo tempo aposta que sempre tem gente produzindo, criando e mantendo a chama acesa. Ou seja, o underground nunca para, só muda de forma. E você, o que você acha do movimento underground e da cena, né, atual do rock? Comenta aí. E o conteúdo continua vindo com peso. Além da Buzzcocks, tem também matérias sobre bandas como Blind Pigs, celebrando aí seus 30 anos de estrada, Accidental com lançamento recente, Molotov Attack trazendo aí um peso nacional e várias outras bandas novas e independentes, mostrando que a cena continua se renovando. Tem também a seção Rock Bites com várias bandas menores e projetos undergrounds, tipo aquele garimpo, né, que a gente gosta, onde sempre aparece coisa nova para ouvir. Outro ponto forte aí do Mega Rock é que ele não fica só no nome grande. Ele mistura veteranos com bandas emergentes, criando aí um panorama bem honesto do que está rolando hoje no rock. E claro, né, não dá para ignorar aí os anúncios e apoios culturais que vêm figurando aí nas páginas do Mega Rock, aquela rede de selos, lojas e produtores independentes que mantém tudo isso funcionando. E isso aqui então é praticamente um ecossistema do underground impresso. Resumindo, o Mega Rock de número 83 é mais do que um fanzine, é um registro de resistência. Em plena era digital, ainda tem gente fazendo, imprimindo, distribuindo.
e mantendo viva a cultura do it yourself. Se você curte descobrir banda nova, entender a cena e valorizar quem faz acontecer de verdade, esse tipo de material aqui é essencial. E fica aquela mensagem, né? Enquanto existir gente fazendo zine, o underground nunca morre. Agora segura essa, porque o próximo fanzine que chegou aqui não é só leitura, é experiência. Eu tô falando aí do Discos que F Muitas Vidas. Edição aí de número 3, lançado pelo coletivo Usinagem. E já começo dizendo, hein, isso aqui é uma obra prensada nos mínimos detalhes. Olha aí o primeiro, ó, formato dele. Vou mostrar para você. Ele não é simplesmente um zine grampeado, ó. Ele vem aqui com uma espécie de capa que a gente tira aí, né, uma capa envelope, onde como se fosse um disco, e aí você retira aí o conteúdo, o fanzine de dentro, quase que como tirar um vinil da capa. E não para por aí, ó. Vem também aí com um encarte separado, igual os discos, né? Tinha os encartes, o fanzine também tem aqui o encarte, que traz aí o editorial e também informações aí dos colaboradores. E tem mais, tem um cartão, tipo de um cartão postal. Você vai estar vendo maior aí na tela, mas é tipo de um cartão postal com QR Code, que esse QR Code então te leva direto lá para a playlist das músicas citadas aqui no fanzine. Ou seja, aqui a leitura não é só visual, ela é sonora. Você lê e ouve junto. Isso aí cria uma parada muito interessante. O zine vira praticamente uma trilha de vida compartilhada. No editorial eles deixam isso bem claro. A proposta é conectar histórias pessoais com discos que marcaram momentos, criando aí uma ponte, né, entre memória e música. E o conteúdo segue exatamente essa linha. Cada texto é um relato íntimo, quase confessional. Tem, tem, por exemplo, aí um texto sobre o The Doors, onde a autora mergulha nas memórias dos anos 70 e na força aí quase mística da música do Jim Morrison, como se o som fosse um portal para outra época. Já em outro momento, a gente entra numa história envolvendo Morphine, onde o autor conta como descobriu a banda ainda jovem e como aquele som abriu a cabeça para novas possibilidades dentro do rock. E tem também reflexões muito fortes, como textos sobre facção central, que mistura música com realidade social, periferia e formação pessoal. Não é só sobre ouvir música, é sobre viver o impacto dela. Cada página é como se fosse um pedaço da vida de alguém, costurado por um disco específico. E o mais interessante, não tem uma linha única de gênero. Você vai do rock ao rap, do clássico ao alternativo, do mainstream ao totalmente underground. Porque no fim das contas, o critério aqui não é estilo, é impacto. É o disco que marcou, que mudou algo, que deixou cicatriz ou memória. E visualmente, o zine também é muito forte. As páginas têm aí uma estética crua que quase suja, né? Com colagens, ilustrações e aquele clima bem do it yourself, que conversa direto com a essência do fanzine. A própria capa, com aquele rosto aí fragmentado, já dá ideia aí, várias vidas, várias histórias, vários olhares, todos atravessados pela música. E talvez essa seja a grande sacada desse zine. Ele não fala sobre música como produto, ele fala sobre música como experiência de vida. No final, fica até uma pergunta que o próprio zine levanta: o que seria do mundo sem a música? E eu vou além. Quantas versões da gente mesmo existem por causa dos discos que a gente ouviu? Esse aqui não é só para ler, é para revisitar a própria história. E, se possível, com o som rolando junto.
E é isso, né? O Discos QF Muitas Vidas número 3 mostra que no fim das contas a música não é só trilha sonora. Ela é memória, é identidade, é história viva. E agora eu quero saber de você, qual foi o disco que a sua vida? Deixa aí nos comentários, porque essa conversa não termina aqui. A gente vai lá pro YouTube depois. Agora, para fechar o programa de hoje, a gente sai aí da conversa e entra direto lá na experiência. O que você vai ver agora não é só uma apresentação, é teatro, é circo, é humor, mas também é crítica e reflexão. É um retrato ácido do nosso tempo, embalado em riso e desconforto. Direto do palco, com essa mistura de performance e provocação, fica agora com Robson Santos e o seu escala 6:1, apresentação que correu aí no Sarau, em Bauru, do Grupo Expressão Poética. E eu estive lá registrando esta pérola. Presta atenção nos detalhes, porque por trás das piadas tem muita coisa sendo dita. Aumenta aí o volume e deixa bater. E a gente se vê no próximo The Cycles. Vida longa ao underground. Sobe ao palco aí, Robson Santos. Bora lá! Uma boa noite a todos! Eu espero que estejam todos muito bem, pois está começando Escala 6:1! Maravilhoso programa de TV que poderia... Não coloca a música, só quando eu mandar, por favor. Vamos lá, retomando. É um maravilhoso programa de TV que poderia ser feito em menos dias, proporcionando maior lazer, descanso, mas que não podemos, por culpa de alguns parasitas que dizem o Brasil vai quebrar. Hoje, no nosso programa, vamos trazer algo nosso, algo brasileiro, feito pelos maiores alquimistas dessa nação. A caipirinha. Sim, uma bebida doce, leve e refrescante, para que você possa apreciá-lo em um churrasco de família, trocando ideia com aquele seu tio, que depois de algumas bebidas começa a falar de investimento, mas que não fez nenhum investimento nem na própria vida. A produção está me dizendo que temos caravanas de toda Bauru. É isso mesmo? Que maravilha. Pois estaremos distribuindo prêmios durante todo o nosso programa. Vamos à apresentação dos utensílios, gente. Porque não dá para se fazer uma limonada sem antes espremê-la. E os utensílios, né? Ó, esse aqui é os utensílios. Utensílios devidamente apresentados, gente. Vamos à primeira prenda. Vamos ver alguém. Você. Qual que é o seu nome? Esse aqui? Sim. É o Júlia. Júlia, você está concorrendo ao prêmio de R$5.000. Basta apenas acertar a pergunta. Quem foi o presidente do Brasil na época da pandemia, querido? Jacaré. Oi, Jair Bolsonaro? Você acaba de ganhar R$5.000! Parabéns! A produção está dizendo que temos um pequeno imprevisto. Mas o
assinado nenhum nome de Ana Luzia. Então você está desclassificado, infelizmente. Mas aqui ninguém sai triste, não. Eu vou contar uma piadinha pra vocês. Porque o Bolsonaro não pode ser um boxeador. Porque ele não sabe dar um golpe. Vamos à caipirinha! Vocês devem escolher o limão a tempo. Uma escolha minuciosa. Veja, o limão tem que ser macio para que tenha bastante suco. Ele também deve ter a casca brilhante, assim como a careca de Xandão de Moraes. Ele também tem que ter um cheiro cítrico, como um banheiro bem perfumado. E também ele deve ser verde. Verde como um alecrim, que não era dourado. Era apenas você, na sua infância, com o seu brilhante futuro sonhado, que cresceu e entendeu que nessa vida só não se complica quem tem um famoso quem indica. E agora, vamos ao último teste. Vamos partir para que podemos extrair esse suco. Partir de um limão é uma coisa simples, rápida e fácil. Assim como ter saúde estável, tanto psicológica quanto física. Tendo uma conta bancária onde não vai lá faltar nada. Tudo isso acontecendo em um pleno colapso ambiental, com uma terceira guerra mundial totalmente iminente. Vamos lá. Para fazer isso, vamos usar algo minucioso, mas também bem afiado, mas que também poderiam partir até os ossos. Agora que o nosso limão está partido, vamos utilizar a coqueteleira. Vamos colocar o nosso limão dentro. O açúcar, gente. O açúcar é a gosto de cada um. Muitos aqui mesmo devem estar em uma escala 6-1. Hoje você é mal remunerado. Baixa expectativa de crescimento, com ou nenhuma oportunidade de estudo.
essa quantidade. Tá ótimo. Agora, vamos precisar amassar este limão. Mas vamos fazer isso com uma delicadeza, gente. Uma delicadeza sem igual. Tudo bem? Solta tudo, né, querido? Tudo bom. Essa delicadeza me faz lembrar até mesmo da PM, que em 2013 espancou professores e alunos apenas por estarem protestando contra cortes de gastos na educação. Ou, se vocês quiserem, podemos trazer ao início desse ano, aonde mais de 120 corpos foram mutilados e expostos na rua para que eles conferissem de quem eram os familiares. A produção está me dizendo que, devido aos impactos negativos e à brutalidade dessa cena, nós preparamos um amortecimento para vocês. Querido, solta 4. Vamos lá. Está entrando agora o jogo, a Porta da Desesperança! Sim! Vocês poderão concorrer a um tipo de avião, a um barco, ou então ao presente misterioso. Vamos lá. Alguém. Você. Vamos lá, você tem a chance agora de ganhar esses prêmios. Você gostaria de escolher a porta de número 1, a porta de número 2 ou a porta de número 3? A número 3. A número 3? Tudo bem. Então vamos agora ver o que ela perdeu, pois precisamos segurar a audiência, não é? Vamos lá. Você acaba de perder o avião. Não se preocupe. Que você também perdeu na porta de número 2. O barco. Mas, como eu já disse, aqui ninguém sai triste, não. Você acaba de ganhar o presente misterioso. Então vamos ver. Você tem esperança? Às vezes. Não deveria em nenhum momento. Você acaba de ser contratada em uma escala 6 para 1! Vamos lá. Continua a nossa caipira. Vocês vão precisar também, gente, adicionar nela. Sim, a cachaça que passarinho não bebe, a marvada, a cana aguardente, a nossa cachaça, um algo brasileiro e totalmente nosso. Por isso, essa quantidade aqui, ó, tá ótima, gente. Vamos usar também a outra coqueteleira. Vamos começar o shake. Meu querido, só dá número 5.
médicos. Agora que a nossa caipirinha está feita, gente, é só adicionar no copo e beber. Não esqueça de apreciá-la e explorá-la, assim como seu patrão faz com você todos os dias. E aproveite para tomá-la no seu único domingo do mês. Estamos chegando ao fim, mas nós ainda temos o último prêmio, o nosso prêmio! Ele está aqui dentro. E alguém vai poder ganhar essa jossa. Você. Você que foi uma pessoa que esteve presente nesse programa. Você que nos ajudou a prosseguir. E assim, levando os lucros exorbitantes à empresa, nós queremos te recompensar. E é por isso que você hoje vai ganhar o certificado de funcionário do mês! Parabéns! E não é só isso. A sua fotinha vai estar exposta em uma das nossas paredes aí. Mas, aqui na escala 6 para 1, nossos empregados, nós chamamos eles de colaboradores. Nós somos uma família, onde somos um só. E por isso, dado todo o seu esforço, todos esses anos de dedicação aqui, nós queremos também te presentear com algo que dignifique e também seja devolutivo ao tanto que você lucrou para nós. E por isso, você acaba de ganhar um bombonzinho. Pessoal, estamos chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da sua caipirinha. Dá pra fazer ela em casa também, a receita é fácil. Eu vou deixar lá no Instagram da 3 pontos. Procurem. E com isso, querido, solta 6, por favor. Uma ótima noite a todos.